Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, embora hoje à distância desde a Alemanha, onde está em reunião de direção, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Nos levaram para a capela, foram momentos terríveis. Eu achava que iam a queimar a capela com nós. Pegaram a uma das irmãs e ela abraçou-se a nós e depois pegaram a outra irmã moçambicana, afastaram-la de nós, colocaram de joelhos e com a katana preparada para decapitá-la. Em nossa presença, que momentos tão terríveis. A irmã Ofélia Robledo Alvarado está a relatar para o nosso programa o assalto à casa onde vivem as religiosas mercedárias do Santíssimo Sacramento em Pemba, no norte de Moçambique. Um assalto em que viveu momentos terríveis, de medo, de verdadeiro pânico, especialmente quando, como acabámos de escutar, levaram uma das irmãs para o meio da capela e ameaçaram decapitá-la ali mesmo, se não revelassem onde guardavam o dinheiro e outros objetos de valor. Isto aconteceu no dia 8 de junho, um domingo, na cidade de Pemba, a capital do distrito de Cabo Delgado, que é a região que vive desde 2017 também o sobressalto do terrorismo jihadista. E agora a isso soma-se também esta insegurança dos assaltos e da violência que não tem poupado sequer a própria Igreja Católica. Sim, infelizmente é isso, Paulo. Como se não bastasse, portanto, todo o tormento do terrorismo, de que tanto temos falado aqui nos nossos programas e como os nossos telespectadores também sabem, a região de Cabo Delgado, que corresponde à Diocese de Pemba, vive agora também este tempo de muita insegurança, com assaltos violentos, que afetam toda a comunidade, inclusive, é claro, também a própria Igreja, claro. O assalto à casa das Irmãs Mercedárias vai ser tema para desenvolver daqui a pouco, mas para já vamos focar a nossa atenção na Síria, por causa do brutal atentado terrorista de domingo passado, dia 22, numa igreja. Um atentado que, Catarina, causou pelo menos 25 mortos e mais de 60 feridos. O que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu é que foi mais um atentado, então, contra a comunidade cristã na Síria. Desta vez foi numa igreja em Damasco, portanto, a capital do país, e foi um atentado, Paulo, particularmente violento, porque, como se percebe pelo número de vítimas, cerca de 80 entre vivos e feridos, entre mortos e feridos, peço desculpa. Portanto, segundo as próprias autoridades da Síria, Paulo, um terrorista do Daesh, portanto, o grupo islâmico, o grupo jihadista Estado Islâmico, entrou então na igreja ortodoxa grega de Santo Elias, situada no bairro de Deilua, aos tiros, fazendo na altura logo ali várias vítimas, como é óbvio. Depois, todas as pessoas que estavam dentro da igreja tentaram agarrá-lo e assim, dessa forma, nesse momento ele fez detonar, porque ele trazia com ele um cinto de explosivos, Paulo. O resultado foi dramático, como já referimos, pelo menos 25 mortos e mais de 60 feridos. Como se imagina, houve muitas reações a este atentado terrorista, muitas vozes de indignação e de condenação. O Papa Leão XIV referiu-se ao atentado, classificando mesmo, Catarina, como vil e garantindo que toda a Igreja está com os cristãos da Síria. Sim, o Santo Padre referiu isso, Paulo, e expressou de facto a sua sincera solidariedade para com todas as vítimas desta tragédia e assegurou, como o Paulo acabou de referir, que a Igreja está próxima dos cristãos sírios e lembrou que este atentado mostra, e bem, como o país ainda vive tempos de grande instabilidade, apesar de tantos anos de guerra, Paulo. E o Papa Leão XIV disse ainda que este é também um ponto a sublinhar, que a comunidade internacional tem de continuar a seguir com atenção tudo o que se passa neste momento na Síria, Paulo. Obrigado, Catarina. Palavras do Papa que vamos escutar já de seguida e que foram pronunciadas durante a audiência geral das quartas-feiras, apenas 3 dias depois do atentado terrorista, então a uma igreja em Damasco, na Síria. Domenica scorsa è stato compiuto un vile attentato terroristico contro la comunità greco-ortodossa
nella chiesa di Mar Elias a Damasco. Affidiamo le vittime alla misericordia di Dio ed eleviamo le nostre preghiere per i feriti e i familiari. Ai cristiani del Medio Oriente dico: vi sono vicino, tutta la Chiesa vi è vicina. Questo tragico avvenimento richiama la profonda fragilità che ancora segna la Siria dopo anni di conflitti e di instabilità. È quindi fondamentale che la comunità internazionale non distolga lo sguardo da questo Paese, ma continui a offrirgli sostegno attraverso gesti di solidarietà e con un rinnovato impegno per la pace e la riconciliazione. Foi o Papa Leão XIV, mas dias antes destas palavras do Papa, já a Fundação AIS condenava o ataque à Igreja Cristã em Damasco. Mal se soube do atentado, o primeiro na capital da Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro do ano passado. Mal se soube do atentado, dizia, a Fundação AIS Internacional publicou um comunicado a expressar o choque pela notícia e a manifestar a total solidariedade para com a comunidade cristã deste país do Médio Oriente. Sim, Paulo, a nossa Presidente Executiva Internacional, a Regina Lynch, afirmou este choque profundo por este ato de violência e deu os nossos sentidos pêsames, dizendo que os nossos corações estão de facto com as vítimas, com as suas famílias e com toda a comunidade cristã na Síria, sublinhando também o apelo às autoridades locais para que tenham em atenção os locais de culto e que façam a sua proteção, mantenham a sua segurança nos locais de culto, e também apela para que seja posto um fim a qualquer ciclo de violência neste país, Paulo. Mas, como eu disse há pouco, foram muitas as vozes de condenação e de solidariedade para com a comunidade cristã da Síria, e muitos fizeram no mesmo através da Fundação AIS. Foi o caso do bispo maronita de Alepo, Dom Joseph Tobji, que agradece toda a ajuda e pede também as orações dos benfeitores da Fundação Pontifícia pela Síria, que vive um momento difícil. Vamos escutar agora a sua mensagem. Cari fratelli di Aiuto alla Chiesa che soffre, a tutti i benefattori, prima di tutto vorrei ringraziarvi per tutto il sostegno che state facendo per noi in Siria, tutti i cristiani vi ringraziano, e poi chiediamo le vostre preghiere perché sapete che la situazione ancora non è stabile e c'è un pericolo, avete saputo, dell'attentato che è stato fatto a Damasco, quindi adesso i nostri cristiani ma anche la popolazione non è che sta tranquilla, quindi ecco, le vostre preghiere sempre sono benefiche per noi, oltre il sostegno di tutti i generi di sostegno. Grazie a voi e arrivederci. O atentado foi particularmente grave. Estamos a falar do atentado a uma igreja na Síria, em Damasco. Foi particularmente grave porque houve o propósito de se provocar o maior número possível de vítimas. Esta é, pelo menos, a opinião da nossa bem conhecida irmã Miri, a única religiosa portuguesa que vive na Síria. Sim, Paulo, segundo a irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida entre nós e entre os nossos telespectadores como irmã Miri, ela diz que os terroristas quiseram mesmo provocar o maior número possível de vítimas, porque os autores do atentado escolheram atacar uma igreja que estava repleta de fiéis, isto porque aproximadamente cerca de 400 pessoas, Paulo, isto porque era a missa de domingo. Ou seja, não se tratou de um ataque apenas contra um símbolo do cristianismo, mas houve também, Catarina, o propósito deliberado de provocar mesmo muito sangue. Exatamente, Paulo. E aliás, as imagens que foram, entretanto, divulgadas do interior da igreja após o atentado mostram, de facto, um ambiente de enorme caos, com pessoas feridas, mulheres, crianças, vários corpos
no chão, o altar estava destruído, os bancos também estavam partidos e cobertos de estilhaços e havia muito sangue espalhado por todo o lado, Paulo. Como dissemos há pouco, mal se soube da notícia, contactámos com a irmã Miri, que já sabia de alguns pormenores, embora na altura se temesse que o número de mortos e de feridos poderia ser ainda mais catastrófico. Pedem-me um pequeno testemunho de como recebi a notícia do atentado à igreja em Damasco. Passou-se por volta das 6h30, 7, um quarto para as 7. Essa hora nós temos aqui no mosteiro as vésperas. Antes das vésperas tinha estado a introduzir uma jovem aqui da Vila de Cara, cuja família é bastante amiga do mosteiro e que cá vem muitas vezes. Um pequeno trabalho que lhe arranjamos para ajudar a passar as férias grandes, porque aqui na zona não há nem divertimentos, nem trabalho, nem qualquer coisa que possam fazer durante as férias, ficam em casa a aborrecer-se, etc., sobretudo as raparigas. Então nós encontramos qualquer coisa que nos vai dar jeito a nós e ela vai ajudá-la a passar as férias de maneira construtiva. Depois disso eu fui às vésperas e no fim das vésperas, depois de um bocadinho de oração silenciosa, a mãe dela veio-me dizer: olha, ela acabou o trabalho que lhe destes. Então eu fui lá ver e a mãe dela entretanto começou a ver o telefone. Ela disse: houve um atentado numa igreja em Damasco. Quando? E que foi agora há pouco tempo. Entretanto ela saiu para saber mais e chega o padre João, que é aqui do mosteiro greco-católico, e diz assim um bocadinho aflito: houve um atentado numa igreja em Damasco. Entretanto há uma das nossas irmãs que é que tem família, a família dela vive nesse bairro de Duelá, que é um bairro cristão praticamente habitado só por cristãos. E começou então a falar com eles para ver se estava tudo bem e quem é que tinha sofrido, quer dizer, porque eles conhecem-se, assim como o padre dessa igreja, que é nosso amigo. E entretanto ela soube que os atentados deviam ter sido em 4 igrejas, mas conseguiram apanhá-los. O que se pensa é que, pronto, foi a vez dos alauítas em março, depois em maio os drusos, que até Israel se meteu na confusão para os ajudar, e agora chegou a vez dos cristãos, como era de prever. E que a melhor maneira de fazer como um genocídio, de acabar com eles, que de ir às igrejas e fazer um atentado que uma data deles logo vão de uma só vez. O dia a dia, ou o medo ou a fé. Morrer todos morremos, de uma maneira ou de uma outra. É pior ficar cá a sofrer. Mas pronto, é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado a quem é que vai vir, quem é que não vai vir. As igrejas em Damasco foram fechadas, entretanto. E pronto, rezai por nós. Foi a irmã Miri numa primeira reação ao telefone para o nosso programa, isto pouco depois do atentado suicida numa igreja cristã em Damasco, a capital da Síria. Este atentado volta a colocar, claro, este país do Médio Oriente no centro da atenção mundial, até porque, como referimos há pouco, o regime de Bashar al-Assad caiu em dezembro do ano passado, face a uma ofensiva de grupos rebeldes. E tudo isto vem dar destaque também a uma conferência online promovida pela Fundação AIS Internacional com o arcebispo Jacques Mourad, uma figura lendária da Igreja da Síria, precisamente para falar um pouco de como está agora o país. E o que ele contou, Catarina, não é nada animador. Pois não, Paulo. De facto, o arcebispo Mourad contou-nos que a Síria está a viver tempos marcados por uma situação de pobreza extrema e também de grande incerteza, e que muitas famílias cristãs tentam neste momento abandonar o país. E provavelmente agora, com o atentado, ainda haverá mais famílias a querer fazer as malas. Sem dúvida, Paulo. Se no passado eram sobretudo os jovens que procuravam fugir para o exterior, para o estrangeiro, isto para evitarem também o serviço militar obrigatório, que na Síria, Paulo, chegava a ser praticamente uma década. Atualmente, e segundo nos explicou o Dom Mourad, são as famílias que não querem que os seus filhos vivam num país
onde as milícias patrulham diariamente as ruas. Nós temos uma declaração importante de Dom Jacques Morad para escutar, mas antes disso importa ainda dizer que na conferência organizada pela Fundação AIS, o arcebispo sublinhou, e por diversas vezes, que a Síria vive também uma grande crise económica e que a pobreza se está a generalizar e que, de certa forma, se pode falar já mesmo em fome. Sim, Paulo, e essa pobreza é também uma consequência das sanções económicas impostas ao país, e também nos disse Dom Jacques Morad que a maioria das pessoas perdeu então o emprego e neste momento não têm meios sequer para sobreviver, e ele disse-nos também que todos os dias tem pessoas que vão ter com ele e que lhe batem à porta e que lhe pedem dinheiro para comprar pão, Paulo. Portanto, é este o ponto a que chegamos neste momento na Síria, Paulo. Estamos a falar da Síria a propósito da conferência de Dom Jacques Morad, arcebispo de Homs, Hama e Nabec, para a Igreja Católica Siríaca na Síria. Nós temos um depoimento dele que foi gravado para a AIS em 2024 e que vamos agora recuperar porque ele fala já dos problemas principais que se colocam agora aos cristãos neste país chave para o Médio Oriente. Les fruits de cette guerre continuent avec cette crise économique très dure qu'on traverse, avec la crise de l'immigration qui est un cauchemar, qui est devenu vraiment un cauchemar pour nous. Pour vous donner une idée, une ville comme Alep, pour nous les chrétiens, ils étaient autour de 180 à peu près jusqu'à 200 000 chrétiens des différentes églises. Maintenant, il y a seulement 20 000 chrétiens dans la deuxième grande ville de la Syrie. Donc pour nous, c'est vraiment un choc énorme. On regarde à Alep et aussi toutes les autres régions de la Syrie comme la réalité de ce qui se passe en Iran pour les chrétiens, de ce qui se passe en Turquie pour les chrétiens. Des villes, des villages complètement chrétiens étaient vidés. Et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est pareil. Et les restes de ces chrétiens, si on est encore là, c'est parce que on continue à supporter malgré tout le mal, toutes les souffrances de tous les jours. On continue parce que notre force est notre foi. Falámos da Síria, onde ocorreu no domingo, dia 22 de junho, um terrível atentado bombista numa igreja, atentado que se saldou em mais de 80 vítimas, entre mortos e feridos. Se a situação está muito difícil na Síria, podemos dizer que continua também muito difícil, apreensiva mesmo, em todo o Médio Oriente. Exemplo disso é o que se passa na Terra Santa, onde os cristãos são também uma pequena minoria. Sem perspectivas de futuro, muitos perderam já a esperança e procuram deixar estas terras bíblicas, tentando a sua sorte noutros países. Recentemente, o nosso colega Filipe Davilés, da AIS Internacional, esteve na Terra Santa e falou com várias figuras de destaque da comunidade católica, perguntando-lhes como é que se esforçam para levar esperança à sua comunidade. Vamos conferir agora a resposta do padre Ramés Toual, o capelão dos jovens cristãos em Israel. Our needs to tell all the youth ministry here, to tell all the youth to be in the Holy Land, to stay in their own country, to be here, to remember that they are generation upon generation living here. They are their life stone here. My hope and my prayer for them related to this year, to the hope, to the year of the hope, to recognize that the blessing, the grace that they are living here, and I encourage them to go back to the holy sites, to read the Bible and enjoy being here with this grace. Okay, thank you very much. Thank you.
No início do programa nós escutámos a irmã Ofélia, uma religiosa que está em Pemba, no norte de Moçambique, a contar-nos o assalto e os momentos de pânico que viveu no dia 8 de junho, juntamente com mais 3 irmãs mercedárias do Santíssimo Sacramento. Momentos de pânico por causa do assalto violento à casa onde vivem as irmãs e casa que acolhe também mais de 3 dezenas de meninas. O momento mais dramático foi quando, Catarina, os assaltantes ameaçaram decapitar uma das irmãs. Sem dúvida, Paulo, as irmãs viveram de facto momentos muito difíceis, momentos de verdadeiro pânico, então, quando entraram 18 homens dentro da sua casa com katanas, com ferros, com armas. Podemos dizer, Paulo, que de facto este assalto foi horrível. Alguns ficaram do lado de fora, isto para impedir qualquer eventual socorro que pudesse chegar ali à casa, e os que entraram dentro da casa, cerca de 10 homens, Paulo, começaram por levar computadores, telemóveis, portanto, tudo aquilo que tinha algum valor. Mas eles queriam mais, eles queriam de facto era o dinheiro das irmãs. Mas como as irmãs lhes diziam que não tinham dinheiro ali guardado, levaram-nos então para a capela e aí ameaçaram mesmo que iam decapitar uma delas se não lhes dessem tudo o que tinham ali em casa, Paulo. Como a irmã Ofélia nos conta, foram de facto momentos terríveis. Sim, no princípio as irmãs pensaram até que os assaltantes iriam incendiar a própria capela com elas lá dentro, mas depois começaram então a ameaçar uma das religiosas, dizendo que a iriam decapitar. Graças a Deus, Paulo, que nada disto aconteceu, nem aconteceu nada também às cerca de 3 dezenas de meninas, portanto raparigas órfãs que vivem com as irmãs e que estão acolhidas nesta casa e que são de alguma forma, Paulo, de facto o centro da missão destas irmãs, Paulo. Agora as irmãs querem reforçar até as medidas de segurança da casa, querem colocar, por exemplo, grades nas janelas e até uma câmara de vigilância. Daqui a pouco nós já vamos escutar o testemunho da irmã Ofélia, mas importa dizer que este incidente grave mostra que a insegurança está a aumentar em Moçambique. E atenção, não estamos a falar de terrorismo, estamos a falar apenas da insegurança, de ataques. Esta insegurança aumentou e nem a própria Igreja escapa a isso. Sem dúvida, Paulo. E a irmã Ofélia alerta então de alguma forma para isso. Portanto, ela diz-nos que o assalto às irmãs mercedárias foi apenas um dos muitos episódios de violência que está neste momento a atingir esta região norte de Moçambique e que nem a Igreja parece escapar neste momento. Exemplo disso, Paulo, é o que aconteceu há cerca de 15 dias, quando a casa dos padres salatinos em Miese, também na Diocese de Pemba, foi também assaltada, e antes disso, Paulo, houve outros incidentes envolvendo também membros da Igreja Católica, mas noutras dioceses, Paulo. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar o essencial da mensagem enviada para o nosso programa pela irmã Ofélia Robledo Alvarado, ainda meio assustada, podemos dizer assim, pelo que aconteceu na Casa das Mercedárias do Santíssimo Sacramento, em Pemba, na madrugada de 8 de junho. Saudações de nossa missão de Pemba, Moçambique, a todos nossos amigos. Sou irmã Ofélia Robledo Alvarado, irmã mercedária do Santíssimo Sacramento, e por meio deste comunicado queremos dizer o que aconteceu na madrugada do domingo, dia 8 de junho. Entraram na nossa casa um grupo de 18 homens armados com katanas, ferros, armas, e 8 homens entraram na casa e o resto quedou-se fora de casa controlando a los guardas e as portas. Vivimos momentos terríveis quando les vimos aparecer em nosso quarto pidiendo dinheiro e levando-se todo o que encontravam. Entregamos o que tínhamos, roubaram nossos computadores e telefones. Quando vi que caminhavam para a zona das meninas, aumentou minha angústia, pedi que não passaram nessa zona, que não entraram para resguardar as 34 meninas, adolescentes e jovens que dormiam. Eles não escutaram e chegaram na zona das meninas, diretamente ao quarto da irmã que dormia lá com elas. E também foi ameaçada e roubaram dinheiro que tinha para a alimentação das crianças da escolinha. Regressaram novamente e traziam consigo a irmã. Nos levaram para a zona de uma oficina, um gabinete, onde terminaram de roubar as computadoras das meninas e só pediam dinheiro. Nos levaram para a capela, foram momentos terríveis. Eu achava que iam a queimar a capela com nós. Pegaram a uma das irmãs
y él abrazóse a nos y después pegaron a otra irmã mozambicana, afastaram-la de nós, colocaram de joelhos e com a katana preparada para decapitarla. Em nossa presença, que momentos tão terríveis. Eu aproximei a eles, pedia com lágrimas que não fizeram mal, que no la mataran, que habían llevado todo lo que nos teníamos, pedíamos piedad, que si no teníamos más cosas íbamos a entregar, mas no teníamos más dinero, nada. Fueron momentos horribles, horribles. Gracias a Dios que la libertaron. Ellos continuaron a casa, movimentando todo aquello que encontraban. Regresaron nuevamente con nos a la capela para pedir un código de un teléfono. Cuando ya percibimos que ellos habían salido, con mucho miedo fuimos a ver los dormitorios las meninas por si había acontecido alguna cosa, mas gracias a Dios estaban bien, en silencio, y gracias a Dios que no habían entrado con ellas. Para nos es triste porque es su primer atentado en 17 años que nos amistad está. Nunca, jamás había entrado ninguém con estas intenciones. El terrorismo que vivimos desde el 2017, todo mudó, todo muda. Vivimos una inseguridad, vivimos en esta provincia. Infelizmente, pues la policía también podemos decir que está implicada, está envolvida en estas bandas de crimen organizado. No sabemos si es verdad, inicia ya esos terroristas aquí en nuestra ciudad. Y estamos preocupadas para tomar nuestras propias medidas de protección. Sabemos que Dios nos protege, mas nós también tenemos que buscar medios para proteger. Nuestras actividades sociales religiosas están en nuestra casa. La casa estaba abierta para acoger a todas aquellas personas, crianças na catequesis, mujeres en cursos de alfabetización, cursos de costura. La casa da misión es para o povo. Nuestra capela está abierta para la comunidad. Entonces nunca había acontecido pues una cosa semejante. Pedimos oraciones, pedimos la paz, pedimos para que este Mozambique pueda vivir en esa paz que tanto se precisa. Y nos los misionarios continuamos evangelizando, continuamos acompañando este povo que sofre con nosotros. Porque na verdade a comunidade está muito perto de nós, como eles dizem, não agrediram a vocês, agrediram a toda a comunidade. Então, muito obrigada, continuamos em oração, rezar pela paz, para que este mundo seja com a paz que Deus quer para todos nós. E de Moçambique, desta história dramática de violência vivida por estas irmãs, vamos agora até terras da China. Vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. 6 jovens de Macau irão integrar uma comitiva a Cabo Verde. São eles jovens das paróquias de Nossa Senhora do Carmo, na Ilha da Taipa, que faz parte da região administrativa especial de Macau, e também alguns jovens da paróquia da Sé Catedral, também aqui da Diocese de Macau. Estes jovens irão partir para Cabo Verde no início do mês de julho, nomeadamente para a ilha de Santo Antão. É, pois, a segunda vez que jovens de Macau integram uma comitiva, uma missão ao arquipélago cabo-verdiano, depois do ano passado, também conduzidos ou liderados pelo padre Eduardo Emílio Agüero, terem-se deslocado a Cabo Verde para ali missionarem junto das populações locais. Trata-se de uma vontade não só dos sacerdotes missionários do Coração de Jesus, ou mais conhecidos como dionianos, que aqui em Macau têm vindo a implementar-se cada vez mais junto dos mais novos e que com eles têm também realizado alguns projetos de missão. O ano passado, a missão em Cabo Verde resultou num estrondoso sucesso, uma vez que foram muito bem recebidos nas várias paróquias da ilha de Santo Antão e foi por isso que também este ano, com mais algum esforço, estes jovens vão então integrar uma nova missão, uma vez que foi pedido para que voltassem e que
continuassem o trabalho realizado o ano passado. Trata-se de trabalho não só pastoral, como também trabalho, digamos que mais prático, uma vez que são oferecidos materiais didáticos e também são realizadas tarefas de melhoria, não só nas paróquias em si, como também em algumas escolas no que respeita às suas infraestruturas. É Macau cada vez mais integrado no mundo da lusofonia, também no que respeita à Igreja Católica e aos seus caminhos. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da situação de insegurança que se vive no Quénia, nomeadamente em Kerio Valley, e que já levou mesmo as irmãs beneditinas a encerrarem provisoriamente o convento e o hospital que geriam na zona, e vamos continuar a falar do relatório de contas da Fundação AIS, ou seja, o que se fez ao longo do ano passado, muito então ainda para escutar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much.
Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا.
حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Agora vamos até ao Quênia para dar conta de uma situação de violência e medo que levou as irmãs beneditinas a fechar um convento e um hospital. Estamos a falar das irmãs beneditinas missionárias do Priorado do Sagrado Coração, que encerraram todas as suas instalações em Kerio Valley. Nós temos o depoimento excelente, digo já, do padre Filipe Rezende, um comboniano português que já esteve em missão no Quênia e que conhece bem esta região e que tem estado a acompanhar esta situação até com alguma preocupação. Mas antes de escutarmos, vamos, Catarina, situar os nossos telespectadores. O encerramento do convento e do hospital aconteceu há algumas semanas, a 2 de junho. Sim, Paulo, a 2 de junho. Portanto, esse é o momento então que as irmãs decidiram encerrar não só o convento, mas como também o hospital por tempo indeterminado, até que a área esteja segura, Paulo. Até que a área esteja segura, pois tem-se registado atos de violência e houve até a morte de 2 sacerdotes. Precisamente, Paulo. Portanto, o sentimento de insegurança acentuou-se bastante nesta região do Quênia no passado mês de maio, então com a morte de 2 sacerdotes no espaço de poucos dias. Portanto, o padre John Maina foi envenenado e acabou depois por falecer no hospital no dia 15, enquanto o padre Aluabet morreu então a 22 de maio, Paulo, baleado, depois da celebração eucarística numa das pequenas comunidades locais. Portanto, estas mortes deixaram as pessoas em choque, o que é totalmente compreensível. Como eu disse, nós temos o depoimento do padre Filipe Rezende, que nos vai explicar toda esta história, mas importa ainda acrescentar que a violência nesta região de Kerio Valley é uma realidade já antiga e que envolve, digamos assim, as comunidades pastorícias. Mas também há um outro elemento a ter em conta, é que nos últimos tempos tem-se registado a proliferação de armas pela população local. Sim, e o presidente do Quênia tenta também avançar com campanhas de desarmamento que têm gerado alguma contestação, Paulo, mas o que importa aqui nós dizemos, Paulo, é que estamos a dizer aqui aos nossos telespectadores, claro, que nós estamos a falar de um país de África onde as questões de tribais por vezes são muito relevantes e neste caso estes 2 padres que morreram e que falámos há pouco eram de facto da mesma etnia do presidente do Quênia, Paulo. Um puzzle complexo, sem dúvida, que nos vai levar então a escutar agora com toda a atenção o padre Filipe Rezende, um comboniano português que esteve então em missão no Quênia e que conhece bem esta zona e que tem acompanhado com preocupação o evoluir dos acontecimentos em Kerio Valley, onde se vive, diz ele, uma tragédia silenciosa. No coração do Quênia vive-se uma tragédia silenciosa. Uma região do Kerio Valley, o Vale do Kerio, é uma situação brutal, uma situação que é quase invisível também ao olhar do mundo, como tantas são estas as situações que acontecem. No espaço onde a fé foi sempre um refúgio, até aqueles que rezam, aqueles que curam, deixaram de estar seguros. 2 padres católicos foram mortos. O padre John Maina, envenenado, acabou por morrer em finais de maio.
um caso que tudo indica estará também relacionado com esta situação, e o padre Alois Bet, que há pouco mais de uma semana, esse sim, foi baleado depois de terminar a celebração da Eucaristia numa das pequenas comunidades locais. Mortes que chocam uma comunidade já marcada pelo medo, mas também que levantam suspeitas. Foram apenas vítimas ou alvos de um conflito maior? Talvez não seja uma coincidência que estes sacerdotes pertencem à mesma etnia do presidente do país, os Nandi, presidente esse que está a coordenar campanhas de desarmamento, por vezes de uma forma até violenta. Nesta região remota, a violência entre comunidades pastoris é já antiga, é ancestral, mas a proliferação de armas tem agravado tudo. E perguntamos-nos como é que pessoas tão pobres conseguem ter acesso a armas de guerra. Há suspeitas que os políticos locais estejam também por detrás desta situação e desta facilidade em poder também ter acesso a este tipo de armas. A Igreja, por seu turno, está a ser acusada também de estar a colaborar com o Governo. E isto, obviamente, num clima onde a desconfiança cresce muito. A Igreja está a ser acusada, ou o pessoal da Igreja, de ajudar a identificar estes bandidos, os portadores das armas ilegais e também, sobretudo, os seus esconderijos. É a acusação que está a ser feita também aos membros da Igreja e todos aqueles que estão a colaborar com estruturas da Igreja. Para muitos, estas mortes foram uma mensagem muito clara: não mexam com os nossos. Mas para os missionários, essa missão foi sempre muito clara: foi salvar vidas, nada mais do que isso. Estamos a escutar o padre Filipe Rezende, um missionário comboniano português que viveu no Quênia vários anos e que está a acompanhar a situação em Kerio Valley, onde as irmãs beneditinas, por causa de um surto de violência e de insegurança, decidiram encerrar por tempo indeterminado o convento e o hospital que possuem nesta zona. Um hospital que é, no entanto, essencial para as populações locais, até porque é mesmo a única unidade de saúde com alguma dimensão no distrito. Vamos continuar a escutar o padre Filipe Rezende. O hospital de Chesangotch, que é gerido pelas irmãs beneditinas, fechou portas no desenrolar destes eventos e no aumento desta insegurança e também depois destas mortes violentas, além de outras mortes que se tinham ocorrido já entre pessoas da população. Este é o único hospital distrital que serve de referência a uma população de milhares de pessoas, habitantes, aquela zona que já de si é muito remota e com um acesso muito escasso aos serviços públicos, também aos serviços de saúde. As religiosas partiram não por medo, mas por segurança e, sobretudo, a segurança dos cerca de 100 colaboradores do hospital, que na sua maioria não são locais. Foram sentimentos que foram partilhados comigo ao telefone, ainda esta tarde, com a irmã beneditina, a irmã Marcela, que é responsável por esse hospital, entretanto encerrado temporariamente. Ela chegava mesmo a dizer que o sentimento é mesmo este: se nos matam a nós, religiosos, padres, depois de tantas pessoas inocentes que também já morreram, que quer dizer isso, quer dizer que qualquer pessoa vai estar ainda mais vulnerável. Em comunicado, as irmãs beneditinas também decidiram encerrar então este hospital e as suas escolas nesta região. Exigem que o Governo faça muito mais para garantir a segurança e, ao mesmo tempo, a serenidade para que os serviços médicos e educacionais, que são essenciais para uma população já de si muito castigada, muito isolada, marginalizada e extremamente vulnerável, para que estes serviços possam realmente estar ao serviço das pessoas, a maioria delas vítimas também desta situação. O povo ficou, o povo continua, sem médicos, sem professores, sem proteção, mas também sem voz. Kerio Valley precisa de paz, precisa de justiça, precisa de cada um de nós. E o mundo, os cristãos em todo o mundo, não podem continuar a ignorar conflitos escondidos como este. Há por aí muitas Ucrânias e muitas faixas de Gaza, e sem silenciar estas mortes é permitir que elas se repitam.
e do Quênia, e já mesmo na reta final do programa de hoje vamos retomar o tema do relatório de contas da Fundação AIS que começámos a divulgar por aqui na semana passada e que nos ajuda a conhecer um pouco melhor o que é e para que serve a Fundação AIS. Vamos recordar que este relatório reflete também a generosidade dos benfeitores da AIS e que no ano passado isso significou, Catarina, qualquer coisa como 139,3 milhões de euros. Sim, Paulo, é de facto um resultado extraordinário. Portanto, as contas da Fundação AIS relativas ao ano de 2024 refletem, sem dúvida, uma vez mais, Paulo, e como o Paulo disse, esta generosidade imensa dos nossos benfeitores aqui em Portugal, claro, mas também os de todo o mundo, e sempre em favor dos cristãos perseguidos, sempre a favor desta igreja que sofre, que hoje já falámos aqui tanto no nosso programa, já falámos em tantos países, em tantos lugares, onde os padres, as irmãs, têm de lutar diariamente contra as adversidades, têm de enfrentar violência, têm de enfrentar os grupos terroristas, os atentados, os assaltos e tantas vezes, Paulo, vivem em comunidades cristãs muito, mas mesmo muito pobres. E por isso é para todos eles, é para cada um destas pessoas, para cada um destes heróis da fé, que nós, Fundação AIS, existimos, e é muito bom saber que os nossos benfeitores, e Paulo, de certeza que muitos deles estão neste momento a ver o nosso programa, são de facto uma generosidade sem par. E portanto a todos eles eu deixo aqui uma vez mais o meu muito obrigada, Paulo. Muito bem, estamos a falar do relatório de contas da Fundação AIS, do que ele revela deste mundo da solidariedade para com a Igreja perseguida. Isto leva-nos agora ao número da semana. Em todos os programas nós queremos levar até si um número que ajuda a conhecer um pouco melhor a vida da Igreja, desta Igreja que sofre. E o número desta semana é 17. E porquê 17? Porque em cada 17 segundos foi celebrada, no ano passado, uma missa, algures no mundo, pelas intenções dos benfeitores da Fundação AIS. Sim, esse é sem dúvida um número incrível, Paulo, e que ajuda também a perceber como é que a Fundação AIS, que é uma organização cada vez mais global, portanto, em cada 17 segundos, Paulo, é mandada celebrar uma missa pelas intenções dos benfeitores da AIS. Isso significa, Paulo, que agora, por exemplo, durante o nosso programa aqui de televisão, que tem cerca de 50 minutos, foram então mandadas celebrar, ou vão ser celebradas, 176 missas. E isto, Paulo, é sem dúvida um número extraordinário. É fantástico, sem dúvida, mas há ainda mais números expressivos que se podem ler no relatório e que ajudam a compreender melhor a dimensão do que é a Fundação AIS. Por exemplo, Catarina, o número de padres que são apoiados diretamente através da ajuda à Igreja que sofre. Bom, são 42 mil, Paulo, ou melhor, foram apoiados 42.252 sacerdotes em 2024 e esperamos que este ano, claro, que seja ainda um número superior. E isto significa também, Paulo, e para os nossos telespectadores, isto significa então que 1 em cada 10 sacerdotes no mundo é também apoiado ou foi apoiado durante o ano de 2024 pela Fundação AIS. E já que estamos aqui a falar em missas, Paulo, ainda tenho mais um número impressionante para os nossos telespectadores e gostaria muito de revelar. No ano passado foram celebradas quase 1.850.000 missas pelas intenções dos nossos benfeitores e dos nossos amigos, Paulo. São de facto números impressionantes que ajudam a compreender a dimensão e a importância desta obra de Deus que dá pelo nome de Fundação AIS. Um dos 42.252 sacerdotes que foram apoiados no ano passado pela Fundação AIS é o padre Tadeusz Eken Anasigve, que vamos agora encontrar na Nigéria, numa zona muito pobre, onde as pessoas não têm água, nem luz, nem cuidados de saúde. Mas como o padre Tadeusz vai dizer, ele é feliz, pois vive com aquilo que as pessoas puderem dar. Por isso, é pobre como os mais pobres da sua comunidade. Living condition is very, very poor. The people don't even have water, lights, health care. There are security challenges. Every day you wake up, you hear one story of kidnapping or the other. But people, every day, they make effort to see Christ in one another. And that is why my Archbishop posted me to this place.
alongside other priests that we have posted to other pastoral areas, which are up to 54, with about 179 priests. And these priests are suffering the same challenges. As a priest, we try to live just like the scripture says. Eat whatever that is set before you. So whatever that the people can provide, I manage with it. With that, I'm surviving. Because wherever the people of God are, the priests must attend to them. Wherever the faith is built, that faith must always be sustained. And that is why we hope and pray that men and women of goodwill all over the world will come to our aid and support us. ACN, and that is why we appeal to you to support us as you do for needy churches in the world. Amen. E assim, com esta história fantástica de vocação e de entrega do Padre Tadeus, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina. Obrigado, Catarina, da diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.